Então você está procurando uma forma de atualizar o seu Ambernic dessa interface para essa? Pois fica aqui que em menos de 10 minutos você vai aprender a fazer isso. Esse aqui é o guia definitivo para atualizar qualquer Ambernic com processador H700. Começando então o nosso guia. O primeiro passo é acesse o site da Ambernic, ambernic.com, bem simples. Em seguida, aqui no menu, selecione a opção Firmware Update. Agora vamos ser listados os diversos dispositivos da Ambernic e vamos navegar até o nosso queridinho RG40XX-H. Mas lembrando que os passos desse guia são compatíveis com qualquer outro dispositivo Ambernic de processador H700, o que inclui vários outros, como 35, 28, CubXX, 40XV, etc. São realmente vários. Aqui no 40XX-H teremos três opções: o download para o cartão de 32 GB, para o de 16 GB e para o de 64 GB. Aqui vai depender de qual dispositivo foi comprado. Se o seu dispositivo veio com cartão de 16 GB, pode baixar direto de 16 GB. Se eu utilizo dois cartões de memória, eu deixo um cartão só para o sistema e outro só para as ROMs. Nesse caso, você pode baixar o 16 GB só para o sistema. No meu caso, eu recebi somente um cartão de 64 GB contendo sistema e ROMs. Então, eu precisei fazer o que é informado aqui. Eu devo entrar em contato com o suporte da Ambernic. É de cair da bunda, não é, Ambernic? Então, como é que eu faço isso? No final da página vai ter a opção Entre em contato conosco. Eu abri aqui a janela e vai informar o e-mail de contato. Vocês vão enviar um e-mail para esse destinatário e no corpo da mensagem basta informar Firmware Update com o código do seu dispositivo Ambernic e 64 GB. E provavelmente em menos de 2 dias vocês vão receber um link para download, que é o meu caso. Esse link, aqui o meu, ele expira em 8 meses, então você tem um bom tempo para fazer o download. E comecem a fazer. Bem, vai demorar, não vai demorar 8 meses, mas com certeza vai demorar. Encerrado o download, reparem que vocês estão com um arquivo aqui de 38 GB, daquele 64. Mas isso é porque esse arquivo está extremamente compactado. Eu vou clicar 2 vezes, vou abrir com o WinRAR. Vocês podem abrir com o zip, 7zip ou até com o próprio explorador do Windows. Aqui eu vou só mostrar que dentro desse zip tem mais 13 arquivos zips. Por isso que ele está com um tamanho tão reduzido. Então vamos começar a descompactar esse primeiro. Vai demorar algum tempo. Quase 10 minutos depois, já estamos nós. E agora temos somente o arquivo IMG. É só ele que é necessário. A partir daqui vocês podem excluir todos os outros. Selecionar o Shift aqui. E vou excluir. Pronto, eu só vou precisar desse. O próximo passo é, peguem seu Ambernic. Retirem o cartão de memória. Após retirada, vocês vão precisar acessar ele de alguma forma, de algum leitor de cartão de memórias no seu computador. Eu tenho um leitorzinho de cartão, então vou só colocar o cartão aqui e acessar dentro do Windows. Interrompendo aqui para falar de um passo que é opcional, mas caso você já tenha o seu dispositivo há algum tempo e já tenha jogado boas horas, recomendo que você escute essa parte. É o seguinte, vamos introduzir a questão do backup, mas tem um backup que você não vai conseguir fazer direto do cartão de memória, porque esse arquivo está oculto. Mesmo que você selecione as opções de visualizar arquivos escondidos no Windows, não vai ser visível. Então, lá dentro do seu Ambernic, naveguem até o central de aplicações, depois escolham o aplicativo gestor de ficheiros. Se não me engano, é assim que está no meu Ambernic. E dentro do gestor de ficheiros, quando vocês entrarem, vocês vão ver uma visualização semelhante a essa foto que eu tirei do meu. E do lado direito, eu já naveguei para a pasta imnt/mmc. Essas pastas serão as que estarão disponíveis no seu Windows quando você remover esse cartão de memória e conectar ao Windows. Esse arquivo retroarch.cfg não vai estar disponível. Isso aqui eu copiei e colei e eu vou explicar como se faz. Do lado da esquerda, vocês vão navegar, procurem a pasta .config/retroarch. Essa .config aqui não é a mesma .config do lado da direita, é outra pasta .config. Vocês vão procurar ela, entrem, selecionem o arquivo retroarch.cfg, vão na opção copiar e colhem. Ele vai colar automaticamente aqui do lado da direita. Por isso que eu retirei essa imagem com o que você espera já ter para poder, finalmente, agora está feito, encerre o aplicativo, desligue seu Ambernic e remova o cartão de memória. Não remova o cartão de memória enquanto o aparelho estiver ligado. Você pode corromper seu cartão de memória. Beleza? Continuando aqui o backup, mas agora a partir do Windows. Para vocês lerem esses arquivos, vocês vão inserir o cartão de memória de vocês num desses leitores de cartão. Então, inserir no computador de vocês.
ou podem utilizar um hub, etc. Daqui, o que é que vocês vão precisar de fazer o backup além do retroarch.cfg? Vocês vão precisar da pasta BIOS, pois ela não é fornecida no download do firmware que vocês fizeram. A pasta ROMs também vai ser necessário, porque apesar do firmware conter ROMs, ele tem cerca de 5 GB a menos, então é bem menos jogos. BIOS, ROMs e RetroArch-CFG. Se vocês já tiverem gameplay salvas, vocês vão ter também essas pastas de save, saves RA, states RA. Então, no meu caso eu tenho, então vou salvar essas 3 pastas também. Vocês vão mover para outra pasta, copiar, colar, enfim. E após feito o backup, agora sim podemos ir para a formatação. Finalizado o backup, finalmente vamos instalar a imagem que fizemos o download. Para isso, vocês vão precisar do programa chamado Rufus. Vocês podem navegar para rufus.ie ou procurarem no Google, vai ser provavelmente o primeiro resultado. E naveguem aqui até esse primeiro link. No caso, se o seu Windows for 64 bits, como a maioria dos utilizadores hoje em dia, façam o download desse primeiro link. Eu já fiz e movi para a pasta do firmware. Então cliquem 2 vezes, autorizem aqui para abrir. Aberto o programa, ele já detectou meu cartão de memória que está no E2. Caso ele tenha detectado outro, selecione o correto que vocês querem formatar, porque aqui ele vai limpar todos os dados e instalar a imagem que fizemos o download. Já está na opção correta pré-selecionada, que é disco ou ISO, ok? Venham no Select e agora vocês vão procurar o arquivo que vocês fizeram o download. Eu vou trazer ele aqui para vocês verem. Está aqui a pasta, após abrir no Select. E está aqui, o .img. Vamos selecionar ele. O restante das opções já estão pré-definidas de forma correta, que é uma formatação rápida, 32 bits, etc. 732, desculpa. Então, bora lá. Vamos iniciar. Formatação concluída e até que, enfim, temos aqui o cartão de memória com o novo firmware instalado. O que mais que vocês vão precisar fazer? Repare que não tem a pasta BIOS. Eu avisei que era obrigatório de ser feito o backup. Agora vocês vão mover o backup de vocês, certo? Para o cartão de memória. Está aqui a minha pasta BIOS, as ROMs, os meus saves e o RetroArch-CFG. Então basta copiar tudo aqui e colar. Vai demorar algum tempo. Vamos finalmente então ligar pela primeira vez esse aparelho depois do novo firmware. Está aqui o cartão de memória, como eu acabei de mostrar. Vou inserir aqui na entrada 1 do meu Ambernic, porque eu só uso um cartão de memória. Então, prontinho. Vou fazer um boot. Ligar aqui. Esperar. Bora lá. Coloquei uma película de vidro até nele. Aqui estamos, então, a primeira inicialização, já com a nova interface gráfica do novo firmware. Vamos lá, então, em configurações. Ele resetou várias configurações, né? Primeiro de tudo, vamos tirar esse sonzinho irritante, Button Sounds. Finalmente, né? Agora vamos alterar aqui a língua novamente para português do Brasil. Ok. Vamos olhar agora aqui lá em cima, nas informações do dispositivo. Versão do firmware 1.07, certíssimo, correto? Agora vamos fazer a restauração das configurações do RetroArch. No firmware antigo você encontrava na central de aplicações, certo? Aqui só mudou o ícone. Depois abram agora o gestor de ficheiros, mudou também a interface gráfica daqui. Pronto, temos novamente os dois lados, lembram? Vocês vão ter que navegar para, no lado aqui da esquerda, então mover com direcionais, no lado da esquerda vocês estão dentro da pasta ROMs, mas vocês precisam voltar com B para encontrar os arquivos que fizemos o backup, etc. Está aqui, o nosso retroarch.cfg, e é daqui lado da esquerda que vocês vão copiar. Aqui do lado da direita vocês vão navegar para a pasta config, retroarch, pronto, e é aqui que vocês vão precisar colar. Então, selecione, ó, novamente com a direção, selecione com o retroarch.cfg com o botão X. Ó, vou direcionar novamente. Vão em Copy, apertem um A, e ele vai perguntar se você quer sobrescrever o arquivo de configuração que foi gerado. Aí você marca aqui Sim. E pronto. Vocês já podem agora apertar Y e podem fazer Quit. E tá pronto para jogar.
e chegou ao fim o meu primeiro vídeo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, é importante para saber que esse conteúdo está sendo útil para você. E comenta, diz o que gostou, o que não gostou, o que é que faltou nessa explicação. E é isso, obrigado por assistir e nos vemos no próximo.